Então é isso aí, agora vamos dar uma olhada em Bitcoin para você aí que está desesperado, para você entender o que está rolando, para você entender o que está passando aqui no mercado. Então vamos lá. Bitcoin, vamos seguir aquela mesma linha de raciocínio. Veja. Esse vídeo foi feito especialmente para você que procurava por um trader que só ensina operando ao vivo. Então, já deixe seu gostei, se inscreve no canal e se você quiser saber como fazer para operar diariamente comigo e aprender com as minhas análises em tempo real, fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora para a análise. No gráfico mensal de Bitcoin, temos uma tendência de alta. Ok, temos uma tendência de alta sendo suportada pelo suporte das médias móveis exponenciais de 12 e 26 períodos. Tudo bem até então, porém, algo que não é legal, algo que não é bom, é que rompemos o topo histórico anterior que estava estabelecido nesse ponto e não tivemos continuação. Então, a primeira bandeira amarela foi acesa para Bitcoin, porque não poderíamos ter rompido o topo histórico e não termos tido continuação, e aqui os ursos já devolveram com uma patada esse preço para baixo. Então, aqui a maior probabilidade para Bitcoin é que formemos o nosso fundo ascendente contra o fundo anterior no gráfico mensal, e já estamos numa região tal em que esse fundo ascendente já está perfeito para ser formado, que é na base de suporte da média móvel exponencial sendo usada como uma retração. Aqui a retração ideal para você procurar no seu gráfico é a média móvel exponencial de 12 períodos. Então, já estamos nesse ponto aqui, ideal de retração para formarmos esse fundo ascendente no gráfico mensal contra o fundo anterior. Tudo bem que a coisa não é animadora, porém ainda a maior probabilidade é de um fundo ascendente contra o anterior, mantendo assim a possibilidade da continuidade dessa tendência de alta. Porém, lembre-se, rompermos esse topo histórico e não termos tido continuação não foi legal, o que coloca também num possível retorno a formação de um topo descendente para aí o preço depois de um tempo decidir para onde vai, se para cima ou para baixo. Então, essa é a perspectiva macro para Bitcoin. Então, você precisa estar contextualizado para você não ficar entrando em qualquer lugar, não ficar entrando em desespero também. Então, é isso aí, você precisa contextualizar o preço. Com o contexto do preço, você sabe o que o preço fez para chegar até onde ele está, tudo fica muito mais claro para você, todas as perspectivas ficam muito mais na sua frente. Então, veja, aqui no gráfico semanal, entenda, aquela última pernada de alta que rompeu o topo histórico que estava estabelecido aqui, no gráfico semanal, isso já mostra uma tendência de alta, ok? Que no seu retorno para o seu fundo ascendente, tá? Podemos considerar que isso daqui é um pivô de alta também que perdeu o seu fundo ascendente. Então, é pior ainda se a gente considerar isso aqui, mas podemos considerar isso aqui como um movimento único de pivô de alta que no seu retorno para formar o seu fundo ascendente veio muito próximo do seu fundo anterior, se distanciou muito do topo anterior. Então, temos aqui o cenário perfeito para, ou no retorno, formarmos um topo descendente contra o anterior e ingressarmos com um padrão de equilíbrio. Então, para isso, precisamos ter uma continuação aqui no ponto atual, ou então nós estamos numa bandeira de baixa no gráfico semanal que vai tender a dar continuidade nesse movimento, perdendo então o fundo ascendente do gráfico semanal, colocando o Bitcoin numa situação nada agradável. E também aqui manteria aquele espaço, tá, que estamos aqui daquela típica inversão de tendência quando o preço busca regiões próximas do fundo ascendente anterior, que é a do ombro, cabeça, ombro. Ainda estamos com esse pesadelo para muitos à vista. Por quê? Precisaríamos, pelo menos, avançarmos acima do ombro esquerdo. Porque se formos muito acima do ombro esquerdo, já possivelmente poderíamos cada vez mais nos afastar dessa possibilidade de ombro, cabeça, ombro. Então, o que temos que fazer em Bitcoin agora é dar zoom nos gráficos menores e entendermos como andam as tendências dos gráficos menores para que isso aqui seja o princípio de uma inversão de tendência no gráfico semanal
que vai nos fazer avançar acima dessa possibilidade de estarmos indo formar o nosso ombro direito aqui justamente no encontro da média móvel 12 como resistência desse movimento. Veja que paramos bem no toque da média móvel exponencial de 12 períodos aqui no gráfico semanal. Então, precisamos sair dessa bandeira de baixa, dessa possível bandeira de baixa, que pode também ser a busca por esse ombro direito desse movimento. Então, tudo sobre esse ponto de resistência aqui do ombro esquerdo, essa zona de resistência aqui provocada pela média móvel exponencial. Então, precisamos avançar acima desse ponto, primeiro perder 52 mil dólares e depois 53 mil dólares. Aqui tem uma zona de resistência muito pesada, tem muita ordem de venda posicionada aqui, porque está um risco-retorno muito favorável para os ursos, com o stop logo acima desse top fishing, esse típico top fishing. Então, a pescaria de topo. Então, muita ordem de venda posicionada aqui provoca uma região de resistência muito forte. Então, veja que o preço se aproximou aqui e já tivemos aqui a nossa patada para baixo. Então, vamos dar uma olhada no gráfico diário para entendermos essa região aqui com mais detalhes. O que está acontecendo aqui dentro? Então, vamos lá no gráfico diário. Então, aqui no gráfico diário, veja que tínhamos aqui aquela nossa típica cunha de baixa ou canal de baixa que rompe fundos e não tem continuação. Aqui rompemos esse movimento para cima, ok? Então, aqui tínhamos uma possibilidade de estarmos numa bandeira de alta que daria continuidade no movimento. Porém, veja como é ruim romper topos e não termos continuação. Rompemos esse topo e não tivemos continuação ao chegar próximo daquela região de enfrentamento de resistência, que é justamente aqui, entre 52 e 53 mil dólares. Então, aqui nessa região, os ursos já deram a patada de volta nesse preço para baixo, que já rompeu o seu fundo ascendente do movimento, e estamos indo aqui buscar possivelmente aqui o seu fundo ascendente com relação a essa região. Então já devolvemos muito, já fizemos aqui uma devolução muito grande. Então precisamos urgentemente que o preço segure nesse fundo o quanto antes. Então o que precisamos fazer a partir daqui é entender se os gráficos menores estão trabalhando em inversões de tendência que podem desencadear inversões de tendência nos gráficos menores, nos gráficos maiores, até contagiar o tempo gráfico diário, que precisa confirmar esse fundo agora o quanto antes, com a inversão do gráfico de 4 horas, confirmando esse fundo e tendo continuação nas tendências menores para nos afastarmos o quanto antes dessa região. Então, é isso que precisamos buscar agora para Bitcoin. Precisamos segurar urgentemente essas regiões para esse fundo no gráfico diário ser estabelecido o quanto mais alto possível, para dar a possibilidade de brigarmos novamente por essa região num possível retorno. Aqui provavelmente vamos buscar por um topo descendente, que ele precisa ser o mais alto possível, ele precisa se distanciar o máximo possível do fundo estabelecido para que haja a possibilidade de invertermos a tendência no gráfico diário e termos uma continuidade saindo daquela possibilidade de estarmos numa bandeira de baixa no gráfico semanal e também o estabelecimento daquele ombro direito nessa região aqui, jogando o preço muito mais para baixo ainda, invertendo a tendência no gráfico mensal. Então, tudo para Bitcoin é segurarmos esse fundo o quanto antes no gráfico diário e as tendências dos gráficos menores verem uma continuação com força nas inversões. Então vamos lá no 4 horas para sabermos a que ponto estamos de segurar esse fundo no gráfico diário. Então aqui no 4 horas não estamos nem perto ainda de invertermos aqui essa tendência no 4 horas, estamos nem perto disso. O último topo está muito distante do preço atual, precisaremos ver o fechamento desse candle e no próximo candle o rompimento dessa máxima e nos gráficos menores inversões de tendência. Estamos ainda bem distantes disso acontecer, mas é o que precisamos. Precisamos segurar esse fundo o quanto antes aqui em Bitcoin. Então vamos lá, aqui no gráfico de 1 hora estamos aqui numa região de fundo duplo, e não é bom, precisamos aqui inverter essa tendência, precisamos romper essa região com uma inversão de tendência. Temos aqui as médias móveis exponenciais de 12,26 pressionando esse preço para baixo. Estamos rompendo os fundos e vendo continuação. Então, nada bom para vermos aquele fundo no gráfico diário
ser confirmado. Precisamos de uma injeção de força aqui dos touros para começar a inverter essas tendências, levar o preço a trabalhar acima dessas médias móveis, para continuarmos a voltar a ter alguma esperança em Bitcoin. Então, um cenário não muito favorável para Bitcoin, porém, estamos falando de Bitcoin, então essa força dos touros pode aparecer a qualquer momento, sabe? Como aquele filme dos 300. Aqueles 300 touros enfurecidos podem aparecer aqui, jogando esse preço para cima e abrindo possibilidade suficiente para começarmos a inverter as tendências nos gráficos menores, que vai contagiar inversões de tendência nos gráficos maiores até chegar no gráfico diário, com a manutenção do seu topo e a continuidade para levar o seu topo descendente o mais alto possível para abrir margem o suficiente para uma inversão de tendência. Então, é isso que precisamos aqui agora para Bitcoin. Veja como seria bonito aqui agora que isso aqui fosse o ombro esquerdo, a cabeça invertida, e aí ganharmos espaço suficiente para formarmos o ombro direito e inverter a tendência. É isso que os touros precisam ver aqui para Bitcoin, e se você quer ver o Bitcoin andando para cima, é isso que você precisa procurar. Por enquanto, ursos sob controle aqui, sob controle desse movimento, sob controle do preço aqui agora em Bitcoin. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!